Estamos falando sobre características que são atribuídas ao homem como sendo exclusivamente suas. A escrita é tida como uma característica exclusivamente humana e, da maneira como a denominamos, de fato apenas o homem tem escrita, embora a maior parte dos povos não apresente escrita. Alguns que não apresentavam têm aprendido recentemente, mas a maior parte dos povos não tem originalmente escrita. Mesmo assim, dentre um povo que apresenta escrita, em muitos casos, a maioria das pessoas não domina nem a leitura, nem a escrita propriamente dita. Já o uso de símbolos, que também é atribuído exclusivamente a nós, humanos, os símbolos não são exclusivamente nossos, porque outras espécies também fazem uso de símbolos, seja na forma de sons ou de posturas, né? Um exemplo típico é a postura jatvi, que algumas presas apresentam em relação a seus predadores. A autodestruição consciente também é tida como uma característica exclusivamente humana. Nós humanos usamos substâncias que fazem a nossa própria destruição, né, como o etanol, por exemplo, que lesa o sistema nervoso, também destrói hepatócitos também. Maconha, por exemplo, que produz lesão cerebral irreversível. Algumas espécies não humanas fazem uso de algumas dessas drogas, né, presentes em vegetais, mas não temos como dizer até que ponto, né, haja uma consciência nessa ingestão de substâncias autodestrutivas, né? Então, pelo que saibamos, apenas o homem faz uso consciente de substâncias que destroem seu sistema nervoso ou outras partes de seu organismo. Suicídio também é tido como uma característica exclusivamente nossa e, pelo que tudo indica, a gente faz suicídio assim conscientemente, mas há indícios de outras espécies produzirem a própria morte. Em animais domésticos existe bastante registro disso. Não temos como saber até que ponto haja consciência desse comportamento suicida, né? Até onde sabemos, o homem produz a própria morte conscientemente. Alguns animais domésticos, né, embora haja indício disso, não temos ainda como afirmar concretamente. Sonhos. Os sonhos foram tidos como característica exclusivamente humana, mas essa seguramente não é uma característica exclusivamente humana. Foram feitas demonstrações em animais domésticos e eles apresentam as mesmas fases do sono que a gente caracteriza como sonho, né? Foram feitos trabalhos com eletroencefalograma, com observação de movimento rápido dos olhos, que são uma fase do sono onde estão presentes os sonhos. Então, não é uma característica exclusivamente nossa. O riso, o sorriso, foram também atribuídas ao homem como sendo exclusivas, mas seguramente não são, né? Já há muito tempo que se caracteriza comportamentos que são riso e sorriso em outras espécies, só que esse riso e esse sorriso não têm a mesma aparência do nosso, né? Mas seguramente, embora a fisionomia seja bastante distinta da nossa,
outras espécies apresentam uma coisa equivalente ao que nós chamamos de riso ou sorriso. Consciência da morte. Quanto à consciência da morte, parece que não somos os únicos a ter consciência da morte. Porque o comportamento de algumas espécies de animal não humano em relação a seus próprios membros, quando estão desmaiados ou caídos, é diferente do comportamento desses mesmos animais diante de outros mortos. Então, parece haver uma distinção, uma percepção de que a morte está presente em outros organismos da sua espécie. Agora, alguns dizem consciência da própria morte, ou seja, a consciência de que eu um dia morrerei. Isso não está evidenciado em nenhuma espécie a não ser a nossa. A noção de que eu um dia morrerei está presente em nós humanos e até onde podemos saber não está presente em nenhuma outra espécie. A religião é tida como uma característica exclusivamente humana e não temos como demonstrar a existência dessa característica em outra espécie a não ser na nossa. Foram apontados alguns comportamentos como sendo religiosos em outras espécies, mas não há como evidenciar que esses comportamentos sejam de fato religiosos. O que a gente sabe é que todos os povos, todos os seres humanos de todos os povos, melhor falando, todos os povos apresentam alguma coisa que a gente poderia chamar de religião, ou pelo menos uma noção metafísica, não uma religião estruturada com sacerdotes e igrejas, mas a noção metafísica, a noção de um mundo além do mundo material. Isso está presente em todos os povos, embora, claro, nem todos os indivíduos de todos os povos tenham uma noção religiosa ou uma crença religiosa.